paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo e tua família. Trago aqui um devocional que traz um alerta para mim, para você, nesses últimos dias, que mostra que o nosso Deus é o mesmo de ontem, o de hoje e o de eternamente. E Ele tem um despertamento muito profundo para nós e muito maravilhoso. Não perca, ou escute Ele todinho, que Deus vai falar no seu coração. E o tema é: deserto não é um castigo, é um teste. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio 8 e o versículo de número 3, vai dizer: Ele te humilhou e os deixou passar fome, Ele os sustentou com maná que vocês não conheceram e que nem os seus pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Olha que palavra tremenda. Quando olhamos para o capítulo 8, aqui do livro de Deuteronômio, nós entendemos aqui que foi Deus que levou o povo para o deserto. E Deus levou o povo para o deserto para testá-lo. E lá no deserto, aqui Deus queria mostrar para ele o contraste, a privação do deserto com a abundância da terra. Este capítulo sugere que a própria terra também é um teste. Se a lição do deserto for aprendida por você, for aprendida por mim, Deus fará coisas grandes na nossa vida. O 8:1 na parte A diz logo assim: tenha cuidado. Cuidado em quê? Cuidado de quando entrar naquilo que Deus deu, ou no melhor que Deus estava dando a ele, para que eles não esquecessem do Senhor, e nem da palavra do Senhor. E aqui no verso número 2, ele já diz outra coisa: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês e para pôr vocês à prova, para saber o que estava no seu coração. Então a palavra-chave aqui é lembrar. Lembrar de quê? Lembrar de tudo aquilo que Deus fez por ele, aonde ele estava, o que o Senhor agora estava dando a eles. E isso significa: não esqueça, mas recorde. E como é que Deus queria que eles recordassem? Que eles continuassem obedecendo a Deus, demonstrando isso pelas ações que agradassem a Deus. Então Deus levou eles para esse deserto para mostrar o que estava no coração, não porque Deus não sabia, porque Deus sabe de tudo. Então o teste no deserto deveria revelar a real situação do coração de Israel, né? Ou seja, Deus queria mostrar a eles mesmos quem era eles. E o que ele desejava do coração de Israel era que eles produzissem a evidência de obediência. Por isso que a palavra maná, aqui no verso número 3, é uma palavra muito forte, muito tremenda, muito poderosa. Literalmente, a palavra maná significa: o que é isto? Êxodo 16 e 15. Ou seja, não era para agradá-los que Deus estava dando aquele maná, mas Deus estava provando para ensinar a Israel que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Ou seja, a vida real deriva diretamente de Deus e da confiança em sua palavra. Esse foi o conhecimento de que Israel precisava em seu coração, no verso 2. Então eles tinham que passar no teste para Deus aprovar e abençoá-lo de forma poderosíssima, mas infelizmente eles foram reprovados. E contextualizando isso aqui também com Cristo em Mateus 4, Jesus também foi levado ao deserto. E este aqui é o primeiro de 3 versículos de Deuteronômio citado por Jesus quando foi tentado no deserto. O que Jesus afirmou? Que ele afirmou a sua confiança e fidelidade determinada em Deus, quando ele disse em Mateus 4:4, Lucas 4:4, que nem só de pão viverá o homem, mas que o homem viverá de toda a palavra que saiu da boca de meu Pai. Olha que coisa linda! Deus deu a eles aqui no Antigo Testamento o melhor.
Olha o verso 7 de Deuteronômio 8. Porque o Senhor, Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, na terra de ribeiros, de água, de fonte, mananciais profundos. Olha o verso 10. Vocês comerão e ficarão satisfeitos. Então Deus mostrou o amor dele, mostrou as bênçãos dele, mostrou o melhor dele para ele aqui. Mostrou lá no Egito os milagres e mostrou agora aqui fora do Egito, no deserto e na terra de Canaã, o melhor de Deus, a ponto de Deus dizer, vou te dar isso para vocês ficarem satisfeitos. Para quê? Aí ele vai dizer na continuação do versículo 10, para que vocês louvem o Senhor seu Deus pela boa terra que o Senhor lhes deu. Então o propósito aqui do versículo 7 era que Israel passasse no teste, pelo fato de que, porque Israel estava entrando em uma terra especialmente abundante, terra boa. Então o deserto foi um teste real para a vida na terra. Olha que coisa tremenda. E o clímax de tudo isso aqui é satisfação completa. Então Deus disse, quando você estiver satisfeito, você estiver abençoadíssimo, vocês vão me louvar, vão me dar toda a glória. Mas infelizmente, queridos, não foi isso que aconteceu. As coisas não fluíram desta maneira. Olha o versículo de número 11. Deus diz mais uma vez, como diz no verso 1, tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Olha o verso 13. Depois de se multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos, aumentar sua prata, o seu ouro e ser abundante em tudo o que vocês têm. Olha o resultado. Israel, no verso de número 14, eles se ensoberbeceram, elevou-se o seu coração e esqueceram do Senhor. Deus tinha dito aqui no verso 11, no verso de número 1, tenha um cuidado, ou seja, guarda-te. Não esqueça do Senhor teu Deus. Não esqueça. Isso aqui foi sério. Em geral, olhando para tudo isso aqui, o povo de Deus não consegue aguentar prosperidade. Não consegue. Por isso que Deus não vai fazer muitos crentes ricos. Por isso que Deus não vai dar tudo o que nós queremos. Porque nós vamos esquecer do Senhor. Nós vamos virar as costas para o Senhor. Nós vamos deixar de olhar para o Senhor. Olha, queridos, isso aqui é sério. Eles floresceram muito mais aqui na adversidade do que na prosperidade. Em suma, o que Deus está querendo ensinar? Em Deuteronômio 32, versículo 15, Moisés predisse que a prosperidade de Israel os destruiria espiritualmente. Olha o que está escrito. Mas engorda-se o meu amado, e deu coice, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou o Senhor. Aleluia. Abandonou o Senhor, que o fez e desprezou a rocha da sua salvação, meu Pai. Paulo vai dar um alerta muito grande à igreja em Éfeso, pastor Timóteo, 1 Timóteo 6 e 9. Os que querem ser ricos, eles caíram em muitos laços, eles caíram em muitas ruínas, e isso é prejudicial à salvação. Então, Deus alertou aqui no Antigo Testamento, e a profecia se cumpriu, quando a Bíblia vai dizer, lá em Jeremias 6 e 16, que eles viraram as costas para o Senhor, eles deixaram de andar nos caminhos antigos do Senhor, e eles teimaram contra o Senhor. E o que resultou tudo isso aqui? Oséias 13, verso 6 diz assim, quanto tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez farto, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso, se esqueceram de mim. Cuidado com a soberba no coração, porque Deus diz em Isaías 10:33 que ele vai abater o soberbo, ele vai cortar. Pedro faz uma conexão com essa realidade, em 1 de Pedro 5:5, e diz, Deus resiste aos soberbos e manda nos revestir de toda a humildade, porque a esses Deus eleva. Mesmo depois de ir para o Egito e depois de voltar do exílio, os levitas confessaram que Israel não havia respondido adequadamente tudo que o Senhor
havia feito por eles. Olha o que diz Neemias 9, 25 e 26. Comeram, se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade, pela bondade do Senhor. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas da tua lei, não quiseram saber da palavra do Senhor e mataram os teus profetas. Por quê? Porque protestava contra eles, para os fazerem voltar a ti e cometeram grandes blasfêmias. Olha que um verdadeiro profeta não é aquele que fala o que as pessoas querem ouvir, aquele que fala o que as pessoas precisam ouvir. Mas hoje tem muitos falsos profetas dizendo o que Deus não está dizendo, enganando o povo e levando o povo à ruína, levando o povo ao abismo. O verdadeiro profeta é aquele que vai falar a verdade. E para que os profetas falavam a verdade? Para que eles voltassem para o Senhor. Mas eles não quiseram voltar para o Senhor. Por quê? Porque temos a tendência de ver a prosperidade material como uma evidência inegável de que o Senhor aprova o que somos e o que fazemos. Então ele está dizendo, Deus está me abençoando, Deus está me dando vitória, isso aqui é Deus. Irmão, muitas vezes não é Deus. Satanás também dá prosperidade. Satanás também dá a nós riqueza para nos tirar do alvo. O Senhor está nos abençoando. Então, olha que coisa tremenda. O que seria a forma correta de dizer, né? Considerar que esses lucros, essas bênçãos que Deus tem nos dado, é como um teste. O Senhor está esperando para ver o que faremos com tais bênçãos. Vamos gastá-lo para o nosso próprio prazer, para a nossa perspectiva e anseios egocêntricos, ou agiremos como mordomos fiéis, usando o que Deus nos dá para abençoar a causa do Senhor, para honrarmos a Deus, para abençoarmos as boas novas nas partes mais remotas na obra de missões, ou vamos amontoá-los, tentando juntar uma fortuna, ou os investiremos em Cristo, em sua causa? Cristo falou em Mateus 6 e 24, nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que abandonar o de Mamum e amar o Senhor. Não deixe Mamum ser o Senhor da tua vida. Deixe Jesus ser o Senhor da tua vida. Quando olhamos para o contexto do Antigo Testamento, José disse em Gênesis 41 e 52, Deus me fez próspero na adversidade. Olha ali, não. Deus me fez próspero foi na terra da minha aflição. Então, essas lutas é teste da nossa vida, para Deus nos abençoar também. Mas cuidado quando a bênção chegar, você não abandonar o Senhor, porque José, mesmo na aflição, foi fiel, mas mesmo também na prosperidade, foi fiel. E ele lucrou mais com a adversidade do que com a prosperidade. Eu termino aqui esse devocional te dando um alerta também em que Cristo disse, fazendo analogia com o que estamos ouvindo até aqui. Em Marcos 8,36 ele diz, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cuidado, meus amados, cuidado, nossa alma vale mais do que tudo desta vida. Que daria uma pessoa em troca de sua alma, ele diz no versículo 37, aí aqui vem agora o alerta, pois quem nesta geração adúltera e pecadora, que significa infiel, cuidado, que se vergonhar de mim, das minhas palavras, o que Israel fez, também o Filho do Homem se vergonhará dele, deste homem, desta mulher, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Nesse mesmo contexto, Cristo disse em Mateus 6, falando de riqueza, falando das coisas desta vida, as coisas do alto, ele diz, Mateus 6 e 21, onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Coloca o teu coração em Cristo, prioriza o reino de Cristo, busca mais a Cristo, porque Cristo é o melhor para a tua vida. Então fica esta palavra, deserto não é um castigo, é um teste, aleluia, para Deus mostrar a nós quem nós somos de fato e de verdade. Então guarda o teu coração, não esqueça do Senhor, seja fiel, Senhor, não ore, não corra atrás da prosperidade, vendo como aprovação e o melhor para a sua vida. O melhor não é entrar na Canaã sem Deus, o melhor é continuar no deserto com Deus. Pai, eu abençoo o teu filho, eu abençoo a tua filha, guarda o nosso coração das tentações, guarda o nosso coração do mal, nos livra de todo o mal, Senhor.
Que o nosso coração te ame como Paulo. Que o nosso coração seja fiel a ti. Não seja iludido nem vencido pelas coisas desta vida, Pai, porque tudo vai passar, tudo vai ficar para trás. Mas aquele que faz a tua vontade, esse permanecerá para sempre. Tu disse, não ameis o mundo nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ame ao Senhor de toda a tua força, do teu coração, porque Deus vai te dar o melhor, independente de qualquer coisa, e Ele tem o melhor para a nossa vida. Pois eu te abençoo nesta hora, no nome de Jesus, tu e a tua família. Compartilha aí, meus queridos, este alerta e ao mesmo tempo esta bênção para a nossa vida.